Amém? Amém. Todo mundo está aí? Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos no mês da família e coube, pela vontade de Deus, que eu estivesse aqui. E é sempre um desafio para a gente falar de qualquer tema da palavra, é um desafio falar. Eu tenho quase 40 anos que eu estou pregando. Parece 40, mas tenho quase 60. E sempre eu tremo quando eu vou pregar, porque sempre a gente fica pensando como somos distantes de todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Inclusive o salmista Isaías, capítulo 55, do verso 8 ao verso 10, diz assim, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são insondáveis, são profundos. E os caminhos de Deus, de fato, são um mistério para nós. É uma utopia possível, que só pode ser feito pela fé. Então, sempre para falar da palavra, falar da família, a gente tem que se colocar como mensageiro. Receber de Deus uma palavra, trazê-la como aquele que traz um tesouro. Não aquele que domina aquele tesouro e aquele que é dono do tesouro e dono da verdade, mas aquele que traz a verdade. E é assim que eu me aproximo de vocês para falar sobre a família. E família tem tudo a ver com amor. E no amor estamos sempre em dívida. Paulo diz em Romanos 13, verso 8, que a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. E nesses dias está difícil não dever, né, com essa pandemia. Mas o amor sempre será uma dívida eterna que teremos. Essa semana e os últimos dias os irmãos acompanharam, meu filho, minha nora, as crianças ficaram com Covid, e graças a Deus tem melhorado muito. Mas a gente fica pensando como a gente ama e como dá medo e angústia medo de perder alguém. Essa semana também foi o centenário do meu pai. Em 1921 ele nasceu, mas já está com o Senhor já. Em 2008 ele partiu, mas a família se reuniu, alguns se reuniram e fizeram uma homenagem a ele de 100 anos. E eu tive um sonho com ele e chorei muito porque fiquei pensando, será que eu o amei como ele merecia ser amado? A gente está sempre em dívida. E eu comecei a lembrar das últimas vezes que eu estive com ele, quando eu tive o meu doutorado lá na Faculdade Sul-Americana de Londrina, ele ficou numa alegria tão grande. Eu falei, será que aquilo deixou ele feliz? E é difícil não chorar, porque a gente fala, poxa, mas naqueles dias que faltavam para ele morrer, eu não pude ir lá. E eu fiquei pensando, por que eu não fui? Então no amor a gente está sempre, parece que sempre em débito. Eu li um livro de Chesterton, é um filósofo, ele diz assim, contando a história de quando ele viu a esposa morrer, ele diz assim, será que eu te amei como você merecia ser amado? Porque a gente é tão falho no amor, na família, com os filhos. E aí o Senhor vem com a sua palavra sobre nós e diz assim, em 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos conhecem bem o texto, 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre o amor, o pastor Adelso falou um pouco sobre isso semana passada, e nos confronta com um amor divino, um amor maravilhoso, o amor de Deus. E a gente, mesmo amando tão profundamente, às vezes a gente briga por coisas tão pequenas, inacreditável. Eu olho para mim, olho para esses 40 anos de ministério também, acompanhando famílias e para minha própria vida, e eu falo, não é possível como nós somos tão miseráveis. É inacreditável como a gente às vezes briga por coisas tão pequenas. No começo então, né? Quem se lembra? Uma toalha molhada sobre a cama e o mundo vem abaixo. Uma toalha molhada sobre a cama, meu Deus do céu. Ou uma coisa que eu luto e tenho trabalhado na minha vida para aprender, uma louça que não foi lavada. Meu Deus do céu, que coisa absurda. E quando a gente está para perder alguém, ou perde alguém, a gente fala, meu Deus, como eu sou miserável. Uma louça.
Falando em louça, aproveitando que a Gleice está aí, uma vez eu cheguei, ela chegou do trabalho, num sábado à tarde. Estava eu, o Mateus, a Késia, lá em casa, aquela alegria. E ela chegou do trabalho cansada. Eu estava trabalhando e sábado à tarde eu gostava de jogar futebol. Até ano passado eu jogava, agora só Deus sabe. E eu estava lá na minha concentração, joguei às 4, mas perto das 2 já começo a me concentrar. Sabe que profissional se concentra, né? E a Gleice chega, a casa bagunçada, e ela fala, mas ninguém lavou essa louça. Se eu tivesse pelo menos uma luva, eu mesmo lavaria. Aí eu, como um bom marido, o que eu fiz? Saí, fui lá, comprei uma luva, voltei, mas era na intenção mesmo, dei a luva para ela, amor, está aqui a luva. Meu Deus do céu, até hoje, uma luva ela queria. Esses dias eu comprei uma luva e lavei a louça. Então são coisas pequenas que têm o seu valor, mas diante do que Deus tem para nós como uma essência da família, a família é espiritual. Tanto é que quando o apóstolo Paulo vai dizer que quando a pessoa está em conflito, nem a oração chega nos céus. É tão espiritual que Efésios diz assim, é como o amor, é como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa, é espiritual, é profundo. E a gente às vezes não consegue entender essa dimensão de tudo isso. Como então amar? Como deveríamos amar? Vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Eu só vou usar um verso, porque é muito amplo e não vai dar para explorar todo o capítulo. Mas no capítulo 13, depois do verso 1, 2 e 3, ele dizer que se eu, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ainda que eu pudesse, ele vai descrevendo ali. No versículo 7, ele fala de uma totalidade do amor. Em algumas versões, as versões mais antigas, o texto é mais correto, diz assim, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Alguns comentaristas falam desse tudo, os 4 tudos do amor, e é um pouco sobre isso que eu quero falar, desse amor que tem esse tudo, e é o único amor que tem o tudo, porque o nosso só tem partes, e nós vamos ver isso em 1 Coríntios, porque agora só vemos por espelho, em parte conhecemos, mas o amor de Deus tem o seu tudo. Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ele está falando, dando a sequência do capítulo 12, quando ele falava no capítulo 12 sobre dons. E no capítulo 12, você dá uma olhada de 1 Coríntios, o versículo 31, quando a igreja estava discutindo sobre a questão dos dons, ele diz assim, e agora, parte B, vou falar para vocês de um caminho mais excelente, do que isso que nós estamos discutindo. Ele estava falando sobre dons, e capítulo 12, capítulo 13, então, ele faz uma transição e no capítulo 14 ele continua falando sobre dons. Eles estavam tendo conflitos no exercício dos dons. Eles estavam tendo dificuldade de exercer os dons e eles estavam ferindo o dom maior, que é o dom do amor. Havia divisões, confusões por causa dos dons. Então ele vai dizer assim, olha, eu quero falar para vocês um caminho, e aqui ele fala, um caminho mais excelente. Ele não está dizendo que os dons não têm importância, mas que os dons devem ser operados pelo caminho, pela estrada do amor. Que os dons precisam ser exercidos pelo caminho do amor, porque se não for pelo amor, verso 1, 2 e 3, ele diz, não adianta nada. Ainda que eu tivesse a fé que movesse as montanhas, se não tivesse amor, de nada aproveitaria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não significa nada. Então ele está falando que o amor, ele vai dizer no capítulo 13, que o amor é esse caminho mais excelente.
Um comentarista, Oxford, mais ou menos essa é a tradução, ele diz assim: o apóstolo não está fazendo comparações, mas mostra o caminho, a esfera para operar os dons, e que sem isto nada tem valor. É comum muitos dizer assim: está vendo, isso aqui não tem importância, os dons não têm importância, o que importa é o amor. Ele não está falando nada disso. Tanto é que depois no capítulo 14 ele continua falando sobre os dons, porque os dons são fundamentais na vida da igreja. Ninguém pode servir ao Senhor se não servir através de um dom que Deus deu para que você possa servir ao Senhor. Mas ele está falando desse caminho que é excelente. Ele está falando dessa jornada que tem que ser através do amor. E eu queria, antes de entrar especificamente nesses 4 tudos, pontuar algumas coisas. Então, primeiro é isso, que o amor não exclui os dons, o amor não substitui os dons, o amor ele nos capacita para desenvolver os nossos dons, ele é uma estrada para os dons. Uma outra coisa que eu queria pontuar é o que Paul Tillich diz. Paul Tillich é um teólogo do século XX, muito bem discutível, né? Mas Paul Tillich diz uma frase, um ponto importante. Ele diz assim: o amor é um conceito ontológico, sem seu elemento emocional é uma consequência de sua natureza ontológica. Ele vai dizer: o amor é um conceito ontológico. Ontológico está falando de um ser, não está falando de uma emoção, de um sentimento, de um ideal. Ele está falando de uma pessoa. E quando a gente vai estudando aqui 1 Coríntios, você nota que ele não fala o amor de Deus, ou ele não fala o amor de vocês deve ser assim. Ele vai direto dizendo assim: o amor tudo sofre. É uma pessoa, é um sujeito. Porque ele está falando de quem? Ele está falando do amor divino, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de Deus, que é a essência do amor. 1 João 4, verso 8 diz o quê? Que Deus é amor, não é um sentimento. Então, aqui, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, é óbvio que ele fala de um amor superior, ele fala do amor de Deus. Ele fala desse amor que é trabalhado em nossos corações. Então, esse é um fato importante que a gente tem que discorrer. Não é um sentimento, não é uma emoção. Amor é a realidade de Deus no nosso coração. O mesmo Tillich também eu fiz um estudo uma vez sobre isso, falando dos tipos de amor. Nós sabemos que no Novo Testamento e no mundo grego havia várias palavras para amor, né? Filia, que era o amor filial, que era a relação de iguais. Eros, que era a atração do inferior para o superior. A ideia da musa, daquela coisa maravilhosa, então o inferior se era atraído para aquele superior. O libido, a atração da necessidade para cobrir a sua necessidade. E todos esses tipos de amores, eles tinham fatores e movimentos como repulsa, atração, ele tinha paixão, empatia, ele tinha movimentos que dependia se a pessoa tinha o aspecto estético, o aspecto reprodutivo, quando o homem olha com aquele líbido, se aquela mulher pode dar a ele filhos, ou se aquela pessoa lhe agrada. E todos esses amores têm esses movimentos, mas o ágape não tem nenhum desse movimento. O ágape independe disso. O ágape independe da estética, o ágape independe das circunstâncias. O ágape, ele é constante, não é inconstante, porque o ágape, ele é a própria essência de Deus. O seu movimento é constante. Ele apenas se basta em si. Ele ama porque ama. E é sobre esse amor que o apóstolo Paulo está falando, que nos quer ensinar a vivermos esse tipo de amor, esse tipo de relação. Não que as outras não tenham a sua função e a sua importância, mas hoje os relacionamentos são baseados no eros, no libido ou no filia e em todos os outros tipos de amor que tem o seu lugar dentro do casamento, mas sem o amor, nada serei. O amor que vem de Deus, o amor que vem da essência de Deus. Então é nesse contexto que aparece 1 Coríntios capítulo 13, e aí no versículo 7 diz assim: o amor tudo. E quando fala de tudo, então, como eu disse ainda há pouco, se ele fala de tudo, ele fala de uma totalidade. Se fala de uma totalidade, ele fala de algo soberano e divino.
Então esse amor não é algo que nós produzimos. Esse amor é o que Deus produz em nós. Não é um sentimento nosso. Porque nós não temos o tudo. Nós só vemos em parte. 1 Coríntios 13 em diante vai dizendo: em parte conhecemos, em parte vemos, em parte conhecemos. Nossa visão é limitada, o nosso amor é limitado, os nossos sentimentos são limitados. Então quando ele fala aqui, ele fala desse amor de Deus, que ele quer plantar e tem trabalhado em nossos corações. É o único atributo que Deus distribui aos homens, porque Deus é onisciente, onipotente, né? Onipresente, e nós não temos isso. Mas o amor, ele diz assim, que ele quer derramar em nossos corações. Fazemos parte desta essência. Então esse tudo fala desse amor divino. Não é algo que eu produza, não é algo que o libido produz, não é algo que o outro provoca em mim. Ah, porque ela me ama, então eu amo, porque fez isso eu amo, ou eu deixo de amar. O amor, ele é constante. Mais à frente, no versículo 8, ele vai dizer o que? O amor jamais acaba. O amor não acaba. É desse tudo. E ele fala então aqui, ele tudo sofre. O amor tudo sofre. Champlin diz assim, que esse tudo sofre, a palavra sofre vem da ideia de um telhado. Ele cobre, como aparece lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que diz que o amor cobre multidões de pecados. Ele cobre, ele protege, principalmente nas nossas chuvas, quando tem aquelas chuvas ácidas, da acidez que a gente descarrega no outro, e a gente muitas vezes machuca mais quem está mais próximo do que quem está mais longe da gente. O amor protege, o amor segura, é como se ele segurasse essas fraquezas do outro. O telhado continua na chuva e no sol, ele é contínuo. Esse é um aspecto do amor, por isso ele diz, ele tudo sofre. No exemplo de Deus, já imaginou como o coração de Deus é em relação a nós, quando nós damos trabalho para Deus? Como Deus tem essa paciência para conosco. Um outro conceito também dessa palavra sofre, de sofrimento, é que o aspecto militar, de permanecer em meio ao combate, enfrentar as dificuldades, sofrer aquela situação sem abandonar, é sofrer. E quem não quer sofrer não ama, não ame, porque se você ama você vai sofrer. Meu filho tem 34 anos, vai fazer, né, 33, 34, eu sofro como se fosse uma criança, e eu acho que ele vai ter 60, 70, e se eu estiver vivo, eu vou sofrer como uma criança, porque o amor sofre. Mas no mundo hedonista, onde as pessoas se relacionam para ter prazer, onde o prazer é a motriz desse amor, ninguém quer sofrer. Eu casei para ser feliz, não para sofrer. Como diziam os antigos, né? Casa, quando você está machucado, batia a canela, né? Os pais faziam, quando casar, sara. Quando casar, melhora. Quem ama, sofre. Então o amor não é só prazer, é nos momentos difíceis sofrer, permanecer, é viver o sofrimento, porque haverá momentos maravilhosos depois. Então o amor, ele é um telhado que sofre, que protege, que permanece. Ele tudo sofre. E a gente diz assim, não, eu vou até aqui, eu não suporto mais você, eu não aguento mais. Mas o amor, tudo sofre. Mas esse amor é de Deus, porque a gente não tem esse amor, porque o libido passa, ou diminui, ou aumenta, porque a estética muda. Eu era bem magrinho quando eu casei, olha como eu estou. A estética muda, tudo muda, mas o amor sofre e permanece. Também, tudo crê, verso 7, parte B, o amor tudo crê. Ou seja, esse amor tem relação com a fé. E Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, esse amor é crédulo, esse amor é crente, esse amor acredita no outro.
não no outro em si, mas no que o outro irmão é, porque ele crê no Deus e na imagem do Deus que está nele, ele crê no projeto de Deus e no propósito de Deus no outro. Então ele acredita, o amor continua a acreditar, e o amor então é para crente. Qualquer outro amor, as pessoas podem experimentar, e tem romances maravilhosos no mundo, e tem Hollywood, cinema, esses amores todos são baseados em alguns em um eros, no amor de Nesseus por Helena, de Troia, nos mitos. São amores, mas o amor tipo Deus, o amor ágape, agapã, esse amor depende de fé, depende de propósito, depende de confiar em Deus. Se Deus me pôs com a minha esposa e foi em Deus, eu preciso confiar em Deus. É crer, o amor crê nisso. O amor crê porque tem propósito, crê nas promessas do Senhor, na família, no casamento. Ele não desconfia, embora ele sofra, ele não desconfia, porque quando desconfiamos, e às vezes desconfiamos, não desconfiamos do outro, mas de Deus e no propósito de Deus. Porque quando casamos, fizemos uma aliança diante de Deus, se o fizemos. Não foi. Foi diante de Deus. Então nós temos que crer no Deus da aliança. Então o amor, ele precisa de fé. Por isso, com fé, ele jamais acaba. O meu libido, ou qualquer outra coisa, ele passa por etapas e fases. Mas se eu for basear o meu amor nisso, é claro que vai passar. A estética e todos os outros tipos de amores. Mas se o amor é de Deus, o amor jamais acaba. Porque ele crê. Ele continua crendo. E o amor também, ele... ainda queria falar sobre isso. Mas aí ele fala assim, mas é maldito o homem que confia no homem, né? Podia colocar maldita mulher, né? Maldito homem confia na mulher, né? Mas coloca maldito homem confia no homem. Que põe a confiança nele. Mas quando eu não creio mais no outro, eu não creio mais na igreja, eu não creio mais em ninguém, eu não estou crendo em quem? No autor dessas coisas. Quando eu não creio nem mais na humanidade, tudo tem que morrer tudo mesmo, quem criou o homem? Deus tem um propósito. Eu não creio mais no casamento, quem criou o casamento? Não foi Deus? Então eu creio no outro porque eu vejo no outro a imagem de Deus. E eu amo o amor de Deus. Ele tudo espera também. Dá uma olhada, o versículo 7 continua dizendo, tudo espera. Robertson diz assim, o amor vê o lado brilhante das coisas e não se desespera. O amor não se desespera. O amor sabe esperar. Sabe esperar. Às vezes tomamos decisões baseadas em momentos, fotografias. E de vez em quando nossos casamentos, relacionamentos, a fotografia é muito feia. Né? Aquela dia que você tira uma foto descabelada, né? A fotografia é feia. Mas tem um filme. Tem uma história. Sempre digo para minha esposa, vamos lembrar dos momentos bons, porque tem uma história. E nessa história tem momentos ruins, o amor espera. Tem que ter paciência para esperar. O meu professor de seminário disse assim, olha, você vai casar, se eu for no teu casamento, eu vou pregar um sermão com 3 pontos. Primeiro ponto, paciência. Segundo ponto, paciência. Terceiro ponto, muita paciência. Tem que saber esperar. Como Deus espera. Como Deus espera por nós. O amor espera, aguarda dias melhores, tem esperança. Se eu tenho o meu relacionamento o tempo todo a desesperança, então é claro que meu amor, esse tipo de amor, ele está fadado ao fracasso. Mas o amor espera, tudo espera. Veja que eu continuo insistindo nisso. Ele está falando de uma coisa que é tudo, mas eu não sou. Ele está falando de algo que a gente tem que aprender com ele. Porque o nosso tipo de amor, ele é humano e humanista.
Mas temos que aprender como cristão, como filhos de Deus, nascidos de Deus, a vivermos esse tipo de amor. E esse tipo de amor sabe esperar. Sabe esperar. Eu estou há 30 e 40, vamos fazer 40 anos de namoro, né? Dia 2 agora, 38 de casamento. Não é fácil, mas tem que... Não é fácil continuar, né? Mas Deus tem dado graça, né? A Gleice fica muito, às vezes, quando eu comecei a namorar, ela falou assim, sabe quem sustenta o nosso casamento? Deus. Ela ficava, mas peraí, queria uma palavra mais romântica. Não é romântico, mas é Deus. São 40 anos juntos, né? Desde o namoro. Momentos bons e difíceis. Se nos momentos difíceis nós tivéssemos não esperado, não podíamos ter vivido momentos maravilhosos. O amor tudo espera. Tem que saber esperar. E por último, tudo suporta. Mesmo versículo 7. O amor tudo suporta. Mais uma palavra, pegar a palavra grega de cunho militar. Upanei, que é aquela resistir no posto. Quem assistiu os 300? Nossa, muito sangue, né? Mas resistir, aquela era uma posição de firmeza, era uma posição que eles colocavam os pés firmados e as espadas ou os escudos e eles firmavam. E aí vinha, né, e fazia aquele grupo militar e eles batiam ali e foi difícil vencer aqueles 300. Essa é uma palavra. Ele suporta no posto aonde foi colocado. E para isso tem um posto, tem um papel como família. E que a gente está vivendo um mundo totalmente fora dos projetos de Deus e de ponta cabeça. Tem os papéis claros nas escrituras, como a mulher deve se relacionar com o homem, como o homem deve se relacionar com a mulher, como os filhos devem tratar os pais, como os pais devem tratar os filhos. Estudamos isso todo esse mês. É muito claro, o amor fica no posto. O amor fica firme na sua posição. Ele não muda os papéis, não altera os papéis. Eu vi muitas mulheres assumirem os papéis da batalha, e a casa está com dívida, o marido fala, não, vai lá falar com o fulano que eu estou com vergonha. Quem tem que passar a vergonha? Se está faltando alguma coisa na casa, somos nós, homens primeiro, ou não? Temos que ficar no posto. E aí vem a questão, mas isso é machismo. Não, é como Deus fez. Nós somos responsáveis. Eu sou o sacerdote da minha casa. Eu sou o primeiro responsável pelo meu lar. Porque Deus me colocou como o cabeça do meu lar. Ou eu não creio mais nisso? Não, essa coisa é de Paulo, que era machista. Nós temos que ficar na palavra, no posto que Deus nos colocou. Eu fui do exército por 4 anos. E saí como sargento. E desses 4 anos, nós tínhamos as guardas que fazíamos, né? Comandava mais ou menos, durante a noite, 24 homens. No 30 Bim Apucarana, no exército. E a gente saía colocando soldados nos postos, no posto, né? Ponto de guarda, posto de guarda. E colocávamos soldados lá. E voltava para a guarita, e eu dormia 1h40, depois tinha que se levantar e despertar. E fazia a ronda. E quando a gente fazia a ronda, você vai chegando, você manda a pessoa dar uma senha. Se combina uma senha, né? Até hoje é assim ainda. Se combina uma senha, você dá a senha. O cara tem que saber a senha, porque se ele não souber a senha, pode ser um inimigo que está lá no lugar dele, né? E eu cheguei num lugar assim, e eu encontrei o fuzil, que é o FAL, né? Das Forças Armadas, encostado na parede. E o soldado, meu soldado? Não achava. Aí fui fuçando por lá, vi uma caixa d'água, vazia. Ele estava dormindo dentro da caixa d'água. É brincadeira um negócio desse? Chutei a caixa d'água, dei uma bronca nele, dei o fuzil para ele. Eu devia ter prendido ele na hora. Mas eu fui querer também, né? Ser bonzinho. No outro dia ele começou a falar lá na companhia, o cabo Eliseu é gente boa. Eu estava lá dormindo. E eu fiquei, meu Deus, e o sargento, e se um cara descobre que eu fiz isso? Eu estou preso.
Eu cheguei nele e falei assim: meu filho, a próxima vez que eu preciso pegar você com coturno, lá no quartel é assim, viu? Se o teu coturno estiver brilhando ao ponto de eu ver a minha face, eu vou te prender. Porque você não faça uma bobeira dessa. Mas estava fora do posto, olha que coisa absurda. Quem serviu aí? É um dos crimes mais graves. E ainda deixou a namorada, que a gente chamava, a namorada encostada na parede. Porque o fuzil é tua namorada. Você entra no mar, no rio, ela não pode molhar. Ele pode acontecer qualquer coisa com a sua vida. Agora com o fuzil não. Você pode perder a perna, mas não perde o fuzil. E muitas vezes também é assim que a gente faz, a gente sai do posto. E aí dá errado. O marido sai do posto, a sexualidade dá errada. A mulher sai do posto, a sexualidade dá errada. Cada um tem seu papel, cada um tem a sua missão. Cada um tem as suas necessidades. Cada um Deus fez numa perspectiva, numa forma de enxergar a vida. E cada um precisa cumprir o seu papel. E é claro nas Escrituras. É límpido nas Escrituras. Então, o amor ele fica no posto. O amor ele suporta tudo e ele também é no posto resiliente. Eu fui dar uma olhada na palavra resiliente, tem um conceito interessante. Resiliência significa propriedade de corpo que volta à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou choque. Isso é resiliência. Então você está ali, de vez em quando as coisas perdem o controle, você recebe talvez às vezes uma ofensa de alguém, do marido ou da esposa, sei lá o que, um choque, uma pancada, mas o amor suporta. Depois as coisas voltam. A resiliência é isso. Ele tem a capacidade de reagir, não fugir. O amor suporta. Mas muitas vezes o homem vai fugir. Vai fugir para a pornografia, como o pastor falou semana passada. Às vezes vamos fugir com fantasias e alguns vão mais longe. Vão fugir, vivendo uma vida errada, ilícita. Saiu do posto. Saiu do posto. O amor tudo suporta. Bom, queridos, para encerrar, concluindo, o apóstolo Paulo, então, no capítulo 12, está falando de dons. Você estuda lá depois, né? Capítulo 12, versículo 31, ele fala: olha, eu vou falar para vocês de um caminho mais excelente. Fala no capítulo 13. Capítulo 14, dá uma olhada no versículo 1, ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons. Veja só, ele está mandando, continua falando de dons. O dons tem 2 capítulos aqui. Para o amor tem 1. Ele continua falando da importância dos dons. Mas ele diz assim: segui, capítulo 14, 1, segui o amor. Por isso eu gosto das linguagens mais antigas e mais fiéis ao texto. Porque alguns vão dizer assim: olha, tem a filosofia do amor, tem o sentimento do amor. Não. O texto continua naquela visão ontológica. Segui o amor. Porque está falando de uma personalidade, de um agente, de um sujeito. Seguir o amor, não é um conceito, não é um sentimento, os sentimentos vão e voltam. Não é uma paixão, não é um ideal. Porque hoje eu sou de esquerda, de direita, ou um filosófico, não é mesmo? Não é nada disso, e os sentimentos não é um sentimento. O amor é uma realidade que tem que ser aprendida. Por isso ele fala assim: seguir o amor. É seguir. É um discipulado. É um aprendizado constante desse Deus que é amor. Porque Deus é amor. E nos deu o seu Filho. Mas Deus prova o seu amor para conosco. E também João 3,16. Que Deus deu o seu Filho por amor de nós. O amor. Ele se deu. O amor aqui em João é o caritas. Ele não deu uma coisa. Ele se deu. É esse amor que se dá e que se entrega. Então o amor é o dom primário. O amor é o dom primário. O amor é o dom compartilhado. E não podemos nada sem o amor. Por isso que ainda que eu tivesse muito sexo, se não tiver amor, ainda que eu tivesse bens, ainda que eu tivesse
um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa. Se não tiver amor, ainda que eu tivesse bem, se não tiver amor, nada serei. Esse é o projeto de Deus. Não é o projeto humano, é o projeto de Deus. Se queremos ter uma família equilibrada, nós precisamos aprender de Deus o amor. Eu vi uma história muito interessante, com ela eu vou terminar. Uma pessoa estava muito carente, uma senhora, vou colocar aqui a senhora, tá? Uma mulher, tá? Estava muito carente. E ela, sozinha, e ela falou, vou comprar um animalzinho para ficar em casa. E ela foi num pet shop, escolher um animalzinho. Aí falou, tem esse cachorrinho, tem aquele cachorrinho. Ela não quis, não gostou, mas ele falou, tem um papagaio aqui. E esse papagaio é muito bom. Esse papagaio, ele canta muito, ele conversa, então dá para você ter amizade. Nós tivemos uma calopsita. Nós ensinamos para ela cantar. Deus é tão bom, né? Deus é tão bom. E ela cantava. Cada um ensina o seu papagaio com a canção que está no coração dele, né? E ela levou o papagaio e falou, vamos comprar, quanto que é? Ele falou, R$2.000. Meu Deus, R$2.000? Mas ele canta, ele é maravilhoso. Esse papagaio canta, ele até dá bom dia em 3 línguas. Bonjour, como que é lá? Good morning, bom dia, e outras línguas aí. Você vai amar esse papagaio. E ela pegou e levou o papagaio para casa. Passou uns dias, e ela chegou de manhã, acordou e falou assim, good morning, bebê. Papagaio, nada. Mas que negócio é esse? Não está comendo, não está falando. Chegou no outro dia, ela falou, bonjour. E ele não falou nada. Ela ligou para o rapaz da loja e falou assim, olha, meu papagaio não fala nada. E ele disse, você colocou esse papagaio aonde? Ela coloquei numa gaiola. Gaiola? Esse papagaio tem que ter um local mais amplo. Se é uma gaiola com várias divisões, a gaiola tem que ser grande, espaçosa, senão ele se deprime, aí ele não canta. E olha, eu tenho uma gaiola que boa também. R$1.000. Ela já comprou um papagaio de 2.000, comprou a gaiola, levou para casa, botou o papagaio nessa gaiola maravilhosa, e aí ela falou, agora o papagaio vai cantar. Chegou no outro dia, bom dia, good morning, papagaio nada. Não cantava. Mas eu comprei uma gaiola maravilhosa para ele, olha o espaço, e ela ligou de novo para o cara da loja, vou resumir aqui a história, e o homem disse, olha, sabe o que acontece? Ele precisa de uma gaiola, mas você precisa colocar nessa gaiola uma escada, que ele gosta de subir numa escada assim, na gaiola, sabe, tipo aquele segundo andar, e ele vai ficar feliz e ele vai cantar, mas essa escada não é de qualquer madeira, essa escada tem que ser de uma madeira de primeira, de um mogno, porque se ele comer uma madeira comum, ele pode picar e morder, porque esse papagaio é maravilhoso, né? Você viu que esse papagaio é maravilhoso? E ela estava já, que papagaio maravilhoso é esse? Ela levou a escada, e no outro dia, good morning, baby, o papagaio não cantou. Ela ligou de novo para o cara da loja, e reclamou, e agora eu tenho gaiola espaçosa, eu comprei uma escada, e esse papagaio não canta, não fala nada. E ele disse, mas você colocou um balancinho na gaiola, porque ele gosta de balançar, descansar, daí ele vai relaxar, ele vai cantar. Ela colocou o balancinho, ele falou, eu tenho aqui o balancinho, né? Um bom vendedor, né? O balancinho está aqui, por acaso eu tenho, né? Mais R$1.000. Balancinho, porque esse balancinho é de titânio, esse balancinho não vai trazer nenhum problema para o papagaio. E ela, já desesperada, falou, já paguei 2.000 no papagaio, 1.000 na gaiola, 1.000 na escada, vamos levar esse negócio aqui. E levou, e no outro dia de manhã, o papagaio não cantou. Bom dia, nada. Ela estava desesperada, ela foi lá na loja, gritou com o cara e disse, olha, agora eu não aguento mais essa situação, ele não fala nada, esse papagaio fica lá quieto, e ele falou assim, já sei, agora é a última coisa que ele precisa e vai dar certo. Você colocou um espelho bom lá na gaiola, para ele olhar aquele espelho, aí ele vai ver ele mesmo, ele vai ter ele está sozinho, aí ele vai cantar. Até um cara que contou essa história falou assim, mas era papagaio ou papagaia? Quem gosta de espelho, né? Aí ela botou aquele espelho maravilhoso, aquela gaiola maravilhosa, aquele balanço, aquela escada, e chegou no outro dia,
bom dia, nada, nada. No outro dia ela começou a desanimar com o papagaio, ouviu um canto, uma vozinha lá onde estava o papagaio. E ela correu para ouvir o que o papagaio estava falando. E o papagaio, de perna para cima, disse assim: naquela loja não tem comida. Ela esqueceu de comprar comida para o papagaio. Tinha tudo, mas não tinha comida. Para o nosso contexto, ainda que eu tenha tudo, se eu não tiver amor. Às vezes nós nos preocupamos, e é natural isso, uma casa mais ampla, espaço, uma coisa bonita, queremos crescer na escada social, subir na vida, é o meu trabalho, é minha faculdade, é tudo isso, é o meu emprego, são coisas maravilhosas que eu preciso, eu quero descansar, agora eu preciso descansar, não me enche, e a gente vai vivendo essa vida para aparecer para os outros no espelho, e de repente o mais importante acaba, e o amor é mais importante. O seu casamento, os seus filhos, os seus pais são mais importantes. O amor é tudo. Lave a louça, mas o amor é tudo. Amém? Vamos orar. Quero orar pelos casamentos, pelas famílias, por nossa igreja, por você que está ouvindo, assistindo, participando. O amor é tudo. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. E o amor é o único que não vai acabar na eternidade. Não haverá mais fé, nem dons, nem esperança na eternidade. Mas haverá amor. Você tem amado? Você não pode amar com o amor de Deus. Nós precisamos que Deus plante esse amor dia a dia nos nossos corações. Seguir o amor. E o amor é maior. Coisas pequenas não podem destruir o teu amor, o teu casamento, o teu lar. O teu legado para os seus filhos. O teu legado para os teus netos. Se um dia isso acabou, faça de novo, se tiver que fazer. Mas as coisas têm que ser de acordo com a vontade de Deus. O que um homem quer, às vezes é muito simples. O que uma mulher quer, às vezes é muito simples. E a gente procura e corre atrás de coisas e esquece do principal. O amor em Deus. Obrigado, Deus, pela palavra, obrigado pelas nossas famílias. Reconhecemos que sempre estaremos em débito, mas nos ensina a amar conforme o teu amor, Senhor, o amor ágape. O amor que é o dom primário, primeiro, porque nada tem valor sem o amor. Sustenta-nos, ó Deus, e que a gente saiba, o mais precioso veio de graça, o teu amor derramado em nós. Sabemos que somos pessoas complexas, e o Senhor também conhece as nossas necessidades afetivas, emocionais, fisiológicas e tudo mais. Mas o amor é tudo. Obrigado por esses dias que temos falado sobre isso, pelo aprendizado que o Senhor nos tem dado. Salva casamentos hoje, em nome de Jesus. Salva famílias, filhos, reconcilia os filhos com os pais, pela tua palavra. Os pais com os filhos, pela tua palavra.
os irmãos com as irmãs e irmãos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.